Boa tarde, irmãos. Mais uma vez aqui para a nossa terceira aula. Hoje a gente vai continuar a partir do item ponto 4 sobre teologia. Vamos orar primeiro, irmãos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado pela vida do pastor Daniel, que está aqui colaborando, meu Pai, na gravação desse vídeo. Meu Senhor e meu Deus, que a vida dele seja grandemente abençoada e a vida dos meus irmãos também que estão assistindo essa videoaula, meu Pai, que o Senhor fale conosco também, meu Pai, através desses ensinos, meu Pai, e que seja enriquecedor para as nossas vidas, meu Pai. Conto com a Tua fidelidade, meu Pai, hoje, como sempre, o Senhor tem sido fiel conosco, meu Pai. O que eu te peço e te agradeço, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. O item ponto 4, irmãos, diz, é necessário estudar teologia, né? Como a gente já citou na última aula, por que a gente não lê só a Bíblia? Não seria suficiente só ler a Bíblia? Eu citei o exemplo do pastor Wagner, e aí me ocorreu também o exemplo de uma outra pessoa que eu conheço, tenho um carinho muito grande por ela, que ela conhece muito a Bíblia, irmãos. Essa pessoa, ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Glória a Deus por isso, né, irmãos? E abrindo um outro parênteses, eu me lembrei também da história de John Wesley. John Wesley, ele tinha 14 irmãos, com ele 15, se eu não me engano. Os irmãos podem até me ajudar se vocês pesquisarem. E a mãe dele, Susana Wesley, alfabetizou eles através da Bíblia. Que bênção, irmãos, a gente ser alfabetizado através da Bíblia. Mas voltando a esse outro exemplo que eu citei antes, desse irmão muito querido, que eu gosto demais, ele tem um conhecimento bíblico, que a gente pode dizer o endereço da Bíblia, onde está escrito o versículo, a tal passagem bíblica. Esse irmão, ele é abençoado por isso. Porém, pela falta de conhecimento bíblico, existe uma tendência desse irmão não fazer uma leitura geral da palavra do Senhor correta, isto é, uma teologia completa e correta da Bíblia. E às vezes essa pessoa acaba deixando de ter um conhecimento maior da palavra de Deus, por não fazer essa concatenização dos assuntos bíblicos. Mas glória a Deus pela vida desse irmão. Antes eu conhecesse a Bíblia, o quanto esses irmãos conhecem, glória a Deus por ele. Mas isso foi só um exemplo, irmãos, para a gente perceber que a leitura, ela é importantíssima, porém ela ainda não é o suficiente para a gente estruturar a Bíblia teologicamente, assunto por assunto. A gente precisa reunir o que a Bíblia fala, os versículos bíblicos que a Bíblia fala sobre um referente assunto, como eu já citei na aula retrasada, se não me engano, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente tem que reunir os versículos, as passagens bíblicas em que falam da pessoa do Espírito Santo. E isso a teologia nos dá ferramentas para garimparmos na Bíblia. E não só isso, a gente precisa também compreender os versículos dentro do contexto em que a passagem está. Porque as seitas, por exemplo, elas usam os versículos bíblicos fora do contexto para formar uma teologia totalmente oposta à teologia dos apóstolos, irmãos. Por isso, a teologia nos ajuda também a compreendermos melhor a palavra do Senhor. Eu queria mandar um abraço, se um dia o irmão Celso ajudar a assistir esse vídeo, mas não é o irmão Celso que eu estava falando, meu irmão, eu estava falando de outra pessoa. Mas lá no começo da minha fé, sempre quando eu tinha alguma dúvida, onde que estava o endereço de tal passagem bíblica, eu ligava, ô irmão Celso, onde que está tal palavra? O irmão Celso falava, está ali, 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 ali. Glória a Deus, irmão Celso, pela tua vida. Irmão Celso é um grande homem de Deus. Amém, irmãos? A gente também não pode desconsiderar a importância dos irmãos que contribuíram. Por exemplo, para você que só quer ler a Bíblia e acha que somente lendo a Bíblia seria o suficiente, o quanto alguns irmãos durante a história da igreja contribuíram para que a palavra de Deus chegasse até nós. Eu citei um exemplo no culto aqui, numa chamada para as aulas, que a Bíblia, como está nas nossas mãos,
não chegou desse jeito. Lá no passado, a Bíblia era composta de rolos, porque não tinha impressão e não tinha o papel como nós temos hoje também. Então os autores, não só da Bíblia, mas quem escrevia cartas e documentos lá no passado, por exemplo, no começo da igreja, os apóstolos escritores, por exemplo, eles escreviam em pergaminho ou em papiros. E isso foi sendo transmitido durante a história. E alguns irmãos tiveram cuidado pela pessoa do Espírito Santo, que ajudou esses irmãos a preservarem a palavra de Deus até chegarem a nós. Mas essa palavra lá no princípio, ela não estava, por exemplo, como hoje nós temos o Novo Testamento separado por assuntos e não por ordem cronológica. Existe até hoje algumas Bíblias que estão dispostos, os livros estão dispostos por ordem cronológica, mas não é o que acontece no Novo Testamento. A gente pode dizer não só da igreja protestante evangélica, da igreja católica também, porque em se tratando do Novo Testamento, o nosso testamento é exatamente disposto igual da igreja católica. E alguns irmãos tiveram a preocupação de separar esses livros, aqueles rolos que eles vieram trazendo lá do passado, e separar eles, dispor esses rolos por assunto. Por exemplo, a gente tem o Novo Testamento, que ele é dividido pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois Atos Apóstolos, que já é um livro histórico. Depois a gente tem as cartas do apóstolo Paulo, ou chamado de epístolas, e a carta dos outros escritores bíblicos também, e por último Apocalipse. E se a gente olhar dentro do Novo Testamento, por exemplo, algumas cartas de Paulo foram escritas antes dos próprios evangelhos, mas quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, você vai começar a ler, você vai ler o evangelho. E por que isso foi disposto desse jeito? Justamente por isso, né? Os irmãos acharam melhor dispor a palavra de Deus de uma forma didática, que para eles era de uma melhor forma didática, dispor a Bíblia, o Novo Testamento, por assuntos, assim também como é o Antigo Testamento. Outra coisa que eu citei aqui para os irmãos, capítulos e versículos, quando os escritores escreveram os autógrafos, as cartas originais, autógrafos, porque eles escreveram à mão, autós, de alto, ele escreveu, não foi impresso, né? Não foi uma xerox ali que ele tirou, ele escreveu. Ele não colocava nem capítulo e nem versículo. E hoje ficaria difícil para mim e para você encontrar o endereço. Vamos sempre usar isso aqui, quando a gente estiver estudando, o endereço na Bíblia, irmãos. Ele não teria como a gente, aliás, teria como, mas ficaria muito mais difícil a gente encontrar uma passagem bíblica sem os capítulos e sem os versículos. Aí eu teria que ligar lá para o irmão Celso ia ter uma dificuldade maior para me falar, ó, Aldecir, está escrito aqui. Se vocês entenderam o quanto a teologia ajuda a gente, irmãos, desde algo, né, assim, mais concreto e teoricamente simples, até algo mais complexo, que é a gente falar sobre teorias, como eu estava conversando com o pastor Daniel agora, escatológicas em relação à volta de Jesus, né? Que muitos dizem que Jesus, o que Jesus tinha que ter feito, ele já fez lá quando ele voltou, quando ele esteve aqui na terra, na primeira ocasião, o reino de Deus foi instaurado ali. Então hoje a gente está vivendo no milênio para alguns intérpretes, para outros não, para outros Jesus vai voltar ainda, né? O anticristo vai se manifestar antes, vai por aí afora, irmãos. Depois de escatologia a gente vai estudar. Então tudo isso são os estudos que a teologia vai nos municiar com as suas ferramentas para compreender melhor a palavra bíblica. Amém, irmãos? Glória a Deus. Espero que eu tenha explicado a vocês. Quantos minutos deu? 9 minutos. Amém. Então encerra aí, depois a gente já vai.